Olá, aqui Charlie Normandel trazendo uma dica de leitura. Baralho Petit Lenormand, Teoria e Prática, de Geraldo Spacassassi. Confesso que este livro foi um dos primeiros livros que eu li, que eu examinei, que eu estudei sobre o Petit Lenormand. E creio que ele é, aqui no Brasil, um dos pioneiros que tenta trazer, né, uma versão desse baralho segundo a tradição europeia e não como comumente se considera aqui no Brasil como sendo baralho cigano. Eu já contei em outros vídeos, para quem me acompanha aqui no canal Aprendiz Petit Lenormand, que Aprendiz Lenormand, aliás, que eu conheci esse baralho na minha infância, né, saindo da infância para a adolescência, e eu conheci ele como baralho cigano. E para mim, até poucos anos atrás, eu tinha essa visão, né? E aprendi a ler as cartas de forma autodidata, me servindo do panfletinho, nem dava para chamar de livreto, né? Era um panfletinho que vinha junto com as cartas, que eu comprei numa casa que vendia produtos, artigos religiosos, principalmente voltado para os cultos afro-brasileiros, na cidade em que eu residia na época, né? Então eu conhecia, né, esse baralho como baralho cigano e ponto final. E mais tarde, então, à medida que foi crescendo o meu interesse por ele, é que eu comecei a compreender um pouco melhor do significado desse baralho, a história por trás dele e a investir em materiais a respeito. Então, aqui no Brasil, acredito que o Spacassassi foi um dos primeiros autores a fazer um estudo e uma investigação mais aprofundada sobre esse baralho enquanto Petit Lenormand e não enquanto baralho cigano, embora, né, a minha posição é que o nome desse oráculo ele é irrelevante, né? Porque ele não é Petit Lenormand também. Se sabe que a sua origem está ligada ao jogo da esperança, do Johann Caspar Hechtel, que é do finalzinho do século XVIII. E talvez, né, esse jogo do Hechtel esteja ancorado, talvez não, certamente está ancorado na cartomancia alemã do período ou imediatamente anterior. Então, à medida que se aprofunda a sonda investigativa na história desse oráculo, se descobre mais elementos que ajudam a entender a sua história, e isso é importante. Então, o nome em si é minha posição particular, não é muito relevante, mas é importante a gente compreender, né, o que é esse baralho, de onde ele veio, suas características e por aí vai. E esse livro é uma primeira tentativa, né? Então eu acho que vale a pena ler, vale a pena conhecer. Essa edição que eu tenho ela já é uma edição mais recente. Ele conta logo no início do livro que o encontro com o Petit Lenormand foi no início da década de 90, e a partir desse encontro, ele narra, logo no prefácio, a história dele com esse baralho. E cada um tem a sua história, né? Ele dedica o livro aos pais, né, como está logo aqui numa das primeiras páginas do livro. Ele dedica aos pais e a um dos seus mestres espirituais, o famoso professor Molineiro, Yoga Krishnanda, né? É uma edição do autor, né? É uma pena que ainda há pouco investimento editorial
nessa tradição cartomântica. A gente já tem bastante coisa sobre Petit Lenormand, mas há pouco investimento editorial na promoção, né, de estudos sobre esse famoso oráculo. Né? Há inúmeros autores internacionais que ainda não foram traduzidos para o português. Né? Isso é uma lástima. Né? E há inúmeros autores brasileiros com excelentes estudos e que não conseguem publicar os seus trabalhos. Então é triste isso, mas vamos lá, né? A gente precisa se esforçar cada vez mais para que este oráculo receba a atenção merecida. Tá? Então aqui o livro conta com uma apresentação feita pelo professor Molineiro, né, um grande esoterista. Aqui tem o prefácio, né, onde ele coloca, então, ele faz um relato pessoal dele e examina a história desse baralho, no que eu acredito que ele tenha sido um dos pioneiros aqui no Brasil. Depois ele apresenta uma parte teórica, o exame de cada carta e depois, né, sugestões de tiradas e por aí vai. É muito interessante, ele tem um viés esotérico, tem em função dessa formação espiritual dele, e eu gostei muito da relação que ele faz com o Kybalion, né, e os 7 princípios herméticos, né, então ele faz referência a isso logo aqui no início do livro, né, como embasamento da sua teoria. Então ele ancora essa tradição oracular com o hermetismo. Eu gostei bastante dessa associação, e algo que fez todo sentido para mim quando eu li o livro dele é justamente o fato dele chamar a atenção para as cartas 28 e 29, o homem e a mulher, e a correlação delas com o naipe. Né? A carta 28 do homem corresponde ao as de copas, e a mulher 29 corresponde ao as de paus. E a observação que ele faz é muito interessante. Foi o primeiro lugar onde eu vi essa associação, e para mim, né, ele observa com acerto, né, essa identificação com os princípios psicológicos analisados por Carl Gustav Jung da ânima e do animus, né, e que fica bem patente, bem visível nessas duas cartas. Né, ele faz essa observação. Ele depois examina cada carta, deixa eu só abrir, ele organiza as cartas pelos naipes. No entanto, ele usa os naipes franceses. Né? É a única ressalva que eu faria ao livro, mas nada que prejudique a leitura, é que me parece, né, que o Petit, mas claro, isso é minha posição, né, me parece que o Petit Lenormand, em relação aos naipes, está mais alinhado com a cartomancia germânica e não com a francesa. E ele utiliza a cartomancia francesa para examinar os naipes no Petit Lenormand. Então, quando ele examina o naipe de paus, né, ele vai ver paus ali como sendo o elemento fogo, a intuição, aquelas coisas mais ligadas à alma, como né, a ação, como está no tarô. Né? E no Petit Lenormand, se a gente analisa o emblema das cartas, a gente vai ver representados ali os grandes desafios da vida, os pequenos e os grandes desafios da vida, como eu sempre repito insistentemente nos meus vídeos. Então, eu faria a única ressalva, porque para mim parece ter mais sentido, né, considerar os naipes segundo a cartomancia germânica e não a francesa. Mas nada que
que prejudique a leitura do livro ou que não se possa aprender muito com ele, bem pelo contrário. Ele analisa cada carta da seguinte forma, né? Ele examina o número da carta, ele faz uma análise numerológica da carta, ele examina, né, o número e o naipe da carta e depois examina o emblema. E por último faz uma breve reflexão. É assim para cada carta. E no final ele dá algumas sugestões de leitura e até mesmo de como proceder a uma consulta, né, tanto para si quanto para outra pessoa. Começa com o exercício de uma carta, depois, né, ele apresenta várias dicas, depois vai aumentando, né, para 2 e 3 cartas, e ele apresenta vários métodos de leitura, e ele finaliza com a famosa mandala astrológica. Para quem se interessa, né, nas associações do Petit Lenormand com a astrologia, as considerações que ele faz são muito interessantes. Então, vale a pena ler nesse sentido aqui. E algo que eu destaco também, que infelizmente nem todos os autores brasileiros têm feito, o que é complicado, né, é de apresentar as fontes. Né? Mesmo que o livro não faça referência direta e explícita a nenhuma delas, ele apresenta no final do livro uma bibliografia onde ele apresenta suas fontes. Isso é importante, porque do nada não vem nada. Né? Então, o nosso conhecimento ele vem de alguma teoria que a gente absorveu, ele vem da prática, então é importante a gente sempre apresentar as nossas referências. É uma bibliografia bem significativa, né? E isso é um dos pontos positivos do livro. Né? Então, recomendo a leitura, o estudo, a análise do livro. Eu tenho visto um ou outro autor do Petit Lenormand e até instrutor do Petit Lenormand apresentar algumas recomendações que eu acho meio estranhas. Né? Fique comigo, é a minha visão, pegue segurança no meu estilo e por aí vai. Eu não vejo isso com bons olhos, porque a gente vive ainda, né, numa era marcada pela liberdade de pensamento, tanto de pensamento quanto de expressão. E a diversidade é boa. Claro que a gente vai encontrar inconsistências, incoerências, mas isso faz parte da aprendizagem, isso é positivo. Né? Alguns vão ver uma carta de determinada maneira, outros vão ver de outra forma. Oráculo é mais uma arte do que uma ciência. Né? As cartas são mais uma arte do que uma ciência, então não há precisão. Não há como a gente querer impor às cartas uma precisão que não lhes cabe. Né? Então, a diversidade é sempre positiva. Então, quanto mais livros e materiais diferentes você ler, conhecer, estudar, analisar, isso vai lhe dar mais segurança para ir construindo a sua forma pessoal de se relacionar com as cartas. Então, aqui, Charlene Normandel, hoje apresentando como dica de leitura o livro Baralho Petit Lenormand, Teoria e Prática, do autor Geraldo Spacassassi. Um forte abraço, bons estudos, até mais.